Olá, sejam bem-vindos ao curso de Fundamentos de Tecnologia da Informação. Meu nome é Victor de Matos e hoje iremos estudar o capítulo número 1, que fala sobre sistema de computadores pessoais. Na verdade, quando a gente fala sobre sistema, a gente está querendo abordar sobre as peças que compõem o computador, que vai formar esse sistema chamado computador. Além de abordar sobre essas peças, nós iremos falar sobre quais são os componentes apropriados para esses computadores. E por fim, veremos alguns tipos específicos de computadores e suas especificações. Iniciando aí sobre as peças, os componentes de um computador, vamos falar da primeira peça que a gente vê logo de cara quando a gente está na frente de um computador, que é o gabinete. E ao contrário que algumas pessoas pensam, o gabinete ele não tem só esse lado estético de ele ser de uma cor ou dele ser de um tamanho, de um formato que diferencia dos outros gabinetes e que faz com que ele seja melhor ou pior. Na verdade, o gabinete ele tem uma função muito importante de proteger e dar suporte a todas as peças internas do computador. Ele vai estar prevenindo danos de eletricidade eletrostática, porque o gabinete ele vai estar aterrado e vai estar fazendo com que as peças internas estejam também protegidas desses danos. E também vai prover um ambiente refrigerado. Dependendo do espaço e da forma que ele possui interno, ele vai permitir com que o fluxo de ar quente saia, permitindo com que fluxo de ar frio entre para refrigerar as peças internas. E como a gente tinha visto no início, ele tem diferentes tamanhos, formas e componentes. Seus componentes, eles podem ser de aço, que eram os computadores mais antigos, pesados, alumínio e de plástico. Hoje a indústria utiliza muito o plástico para poder fazer os gabinetes, até porque são mais baratos e mais leves. Em termos de forma, o gabinete ele pode ser pequeno, grande, médio, muito pequeno. Isso a gente vai ver mais para frente na hora de selecionar um gabinete. Parte de fonte de energia, é muito importante a gente selecionar um componente que vai prover a energia para os componentes internos. A fonte de energia ela tem a função de traduzir, de transformar a corrente elétrica alternada que está na tomada da nossa casa para uma corrente contínua, que vai estar os componentes internos eles necessitam de uma corrente contínua. Cada fonte tem a sua potência, e a sua potência geralmente é aliada para uma necessidade, e possui também tipos que são aliados ao tamanho, que podem ser AT, que são fontes mais antigas, ATX e ATX 12 volts. Hoje se utiliza a fonte ATX 12 volts na maioria dos computadores que saem de fábrica. E nessa foto aqui dessa fonte, você vê que essa fonte aqui ela possui também um seletor de voltagem. Você pode estar selecionando 110 ou 220. E as fontes também que são vendidas, ela já tem fonte que ela possui esse seletor automático. Isso também facilita bastante aí na hora do usuário final estar utilizando o computador. Placas-mãe. Placa-mãe ela é a parte principal do computador. Nela vai estar ligado todos os componentes
né? Vai estar ligado diretamente ou indiretamente todos os componentes do computador. E ela é dividida em ponte sul e ponte norte, né? A ponte norte, North Bridge, ela vai estar ligando a placa de vídeo e a memória RAM, que são dispositivos que necessitam de alta velocidade. Vão estar ligando aonde? Na CPU. Vão estar fazendo o caminho, né, de comunicação com a CPU, e esses dois componentes aí, eles trafegam velocidades muito altas. A parte sul né, a Sul Bridge, ela vai estar interligando o HD, dispositivo de armazenamento, vai estar interligando os slots de expansão, vai estar interligando portas USB, dispositivos externos. Então são dispositivos mais lentos e vai estar interligando com o processador. Então o processador está fazendo essa ponte aqui da parte sul da parte norte da placa-mãe. E a placa-mãe, quando a gente adquire uma, né, ela vai estar depois dizendo quais são os próximos componentes que a gente vai comprar. Uma deles é a CPU, que é a unidade de processamento central, ou também conhecido aí como processador. Ela possui velocidade diferente, que as pessoas conhecem mais os processadores por velocidade, não verificam às vezes os outros dados que são muito importantes, né? E essas velocidades, elas são medidas em megahertz ou gigahertz. O socket da CPU é uma informação muito importante que a gente tem que ter, que eles podem ser PGA, LGA e podem ser de slots também. Então, se a gente comprar uma CPU apenas com critério de velocidade, a gente pode estar comprando com um socket incompatível com o da placa-mãe. E isso aí vai acarretar que a gente depois vai ter que trocar ou comprar uma CPU com socket compatível com a da placa-mãe. Nas fotos aqui, a gente pode ver aqui um socket de um processador. Esse socket é o PGA. Vejam que o processador, ele possui esses pinos aqui, e esses pinos, eles são conectados na placa-mãe, e se você conectar de forma incorreta e forçar, você pode estar entortando um pino desse, e aí você vai estar perdendo o processador. Vejam que aqui tem uma indicação que você tem que casar com a indicação dentro da placa-mãe, e aí você consegue encaixar perfeitamente o processador. Quando a gente está montando, manutenindo o computador, vai fazer essas conexões, a gente não precisa usar força, e não precisa forçar, porque você vai estar quebrando, vai estar fazendo com que a peça às vezes seja forçada e ela não vai ter um bom funcionamento. Você precisa ter apenas jeito e utilizar as indicações corretas. Para resolver esse problema de entortamento, de encaixe, né, foi feito um socket chamado LGA, que ele não possui esses pinos, ele possui como se fosse umas bolinhas, né, umas soldas, que ele é conectado também aqui na placa-mãe. E vejam, aqui também continua com a indicação, você tem que conectar corretamente, mas se você conectar incorretamente, talvez você não vá danificar o seu processador. E o último processador é o processador que ele é encaixado em slots. Ele parece com uma placa de vídeo, né? Esse processador geralmente é utilizado em servidores, que você pode conectar mais de um processador numa placa-mãe, e aí você aumenta a capacidade de processamento aí do servidor. A CPU também, ela tem
uma característica de hipertrend, né? Que você pode estar fazendo com que o processador ele tenha mais de um núcleo, né? Ele pode ser o single core, dual core, triple core, quad core, e essa capacidade é de ele executar tarefas, executar mais tarefas ao mesmo tempo. Então, um processador, quanto mais core, com mais núcleos ele possuir, maior velocidade de processamento ele vai ter. Existe também uma característica de você poder, quando você compra uma CPU, de poder fazer um overclocking nela. Você está aumentando a velocidade dela além do normal. Isso gera um excessivo gasto da CPU. Isso pode gerar danos na sua CPU, pode até interromper o funcionamento dela. Isso gera mais calor também. Geralmente os jogadores eles costumam aumentar o processamento aí da CPU para poder ter melhores gráficos, poderem jogar melhor. E ao contrário de um overclock, você pode fazer um throttling, que você vai estar diminuindo a velocidade do processador. Isso o pessoal geralmente que utiliza notebooks às vezes quer aumentar a capacidade de bateria, né, autonomia, diminuir o calor excessivo que o notebook está gerando, e ele não está fazendo uma tarefa que consome muita CPU. Ele pode estar diminuindo aí o poder de processamento. Partindo para o sistema de resfriamento, é interessante que você tenha um computador, né, com que você possua um cooler, alguns coolers e dissipadores para poder estar resfriando as peças do computador. O computador com peças com temperatura elevada vai fazer com que o computador trabalhe com mais lentidão, e às vezes pode até danificar uma peça. Aqui na foto a gente pode ver um dissipador de um processador. Em cima está o cooler, e vejam aqui onde que está encaixado o processador, né, o dissipador e o cooler. Aqui ao lado ele tem um outro cooler que ele vai estar fazendo a expulsão do ar quente. Então o dissipador ele vai estar puxando, né, o calor do processador. Ele é de alumínio, ele aquece muito rápido, e o cooler ele vai estar pegando esse calor e vai estar jogando para cima. E aqui esse cooler aqui ele vai estar pegando esse calor e jogando para fora do gabinete. E aí vai ter outras fontes de ar com fluxos aqui dentro desse gabinete, que vai estar trazendo o ar frio para poder estar resfriando esse conjunto de peças. Existem dois tipos de memória, a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM ela é uma memória volátil, ela auxilia muito o processamento, a velocidade do que os dados estão trafegando dentro da CPU. Ele, como o nome diz, ele é volátil. Se você desligar o computador, você perde toda a informação. Diferente da ROM, que ela vai estar armazenando permanentemente as informações, e você geralmente tem um firmware, tem pequenos programas que estão armazenados dentro dessa ROM. Essa ROM ela não tem uma capacidade muito grande de armazenamento, ela é pequeno, e quando você liga o computador, a todos os testes que são feitos, até você chamar o
o sistema operacional para rodar, você tá utilizando a ROM para fazer isso. Em slot de expansão e adaptadores, ele vai estar estendendo as funcionalidades do seu computador. Então você pode estar adicionando diversos slots e adaptadores. Na verdade, os slots já vão estar no seu computador e você pode estar adicionando as placas, né? Uma placa de som, uma placa de rede, para você botar às vezes um computador com 2, 3 placas de rede, dependendo da sua necessidade, uma placa de vídeo para melhorar o processamento gráfico e um adaptador RAID para você poder fazer uma redundância dos seus dispositivos de armazenamento. Então você consegue, se você tiver mais de um HD, no mínimo 2, você já consegue fazer backup, você consegue fazer redundância, e caso um HD venha parar, você pode estar recuperando. E o RAID existe diversos níveis, né? No nível 0, nível 1, 2, 3, 4, 5. Então cada nível ele tem uma representação e tem um nível de backup e uma exigência também de quantidade de HDs que você vai utilizar. Esses aqui são os slots de expansão, o slot muito conhecido, né, o PCI. Antigamente utilizava o slot ISA, que ele era bem maior, ele tinha uma velocidade bem menor do que um barramento bem menor do que o PCI. Hoje, antigamente também se utilizava um slot AGP para placas de vídeo, e hoje a gente utiliza o PCI Express, que ele tem uma velocidade mas muito maior mesmo do que um AGP. E nos laptops a gente encontra um slot mini PCI que a gente pode estar fazendo, colocando algum drive, algum dispositivo a mais ali no laptop. E em dispositivos de armazenamento, a gente já havia falado do RAID, que ele pode realizar essa redundância, e ele pode ser, né, dos tipos de armazenamento, ele pode ser interno ou externo. Você tem o seu HD interno lá, que pode ser um HD PATA ou SATA, né, dependendo da forma de comunicação, da interface de comunicação que você vai ter com a sua placa-mãe. O PATA trabalha em paralelo, o SATA serial, né? Hoje a gente utiliza praticamente só o tipo de comunicação, né? O SATA. A gente não utiliza mais o PATA, mas a gente ainda vê isso aí nos computadores antigos. E isso muda muito em relação ao tipo de conector. Utiliza conectores de energia diferente um do outro, conectores de dados também diferentes. Então isso tudo tem que ser visto e analisado na hora da aquisição, na hora de você fazer uma manutenção. Até porque SATA ele possui velocidade muito maior, e a gente vai ver isso mais para frente em uma tabela comparativa. E o HD ele armazena os dados de forma permanente. Você pode até utilizar um HD sólido, que ele pode ser magnético, né? Ele pode ter aquelas peças removíveis, e essas peças removíveis aí ele gera mais gasto de energia, porém ele possui uma capacidade de armazenamento muito maior do que aqueles SSD, né, que são dispositivos como se fosse pendrive. Eles não têm partes móveis, então eles gastam bem menos de energia, só que a capacidade dele de armazenamento é bem menor, e ele é muito mais caro, mas ele tem uma velocidade muito maior do que um HD normal. As portas de vídeo ela vai estar conectando o seu sistema a um dispositivo externo, como um monitor, uma televisão, um projetor, e também existe diversos tipos de conectores, como
VGA, DVI, HDMI. Então, dependendo do que você necessita, você vai estar utilizando um conector diferente. Até porque existe necessidade de você estar conectando um monitor com a distância muito elevada, então você não vai poder estar utilizando determinado cabo, você vai ter que estar utilizando outro. Então isso tudo também tem que ser pesado na hora de você fazer a compra de uma placa-mãe ou de uma placa de vídeo, para ver quais são os conectores que ele possui. Agora a gente vai ver a parte de selecionar os componentes dos computadores, vai ser uma parte mais prática, e aí a gente vai estar vendo como se interligam, né, essas peças, esses componentes com aquisição, às vezes de um só componente, vai acarretar na mudança de todo um perfil, de todas as peças do seu computador. Então você tem que estar sempre visualizando isso, né? As peças, elas são um conjunto e você não pode comprar separadamente. Você sempre tem que se organizar, planejar, para não cometer um erro mais na frente. Então vamos ver aqui como que a gente seleciona a placa-mãe, um gabinete e a memória. Então a CPU, a memória e a placa-mãe, elas sempre têm que ser compatíveis. Você não pode comprar uma coisa que não fala com a outra, né? Infelizmente, se você comprar uma memória, um processador que não é compatível com a sua placa-mãe, ele não vai ter utilidade de nada. E voltando a lembrar que o gabinete, né, ele tem que ter tamanho, ele tem que ser compatível com a sua placa-mãe. Não adianta você também comprar uma placa-mãe, comprar um gabinete aí, às vezes bonito e tudo, mas que ele não dê suporte à sua placa-mãe. E fornecer um bom fluxo de ar para esses componentes internos. Então eu entrei num site para a gente poder verificar aqui como se a gente fosse comprar uma placa-mãe e como é que desencadearia as outras compras sucessivas aí para os componentes da nossa máquina. Então veja aqui, eu escolhi uma placa-mãe ASUS, porque é uma placa-mãe muito conhecida, né? Uma marca muito conhecida, e ela tem um bom material, né? E eu cliquei em qualquer placa-mãe, e a partir dessa placa-mãe a gente vai ter que, no caso seria a primeira coisa que a gente iria comprar, né? Que a gente iria planejar, e aí daí a gente ia ver o que a gente teria que comprar depois. Então veja aqui que ela é compatível com micro ATX. Então veja, o micro ATX, ela é se você for comprar o gabinete, os gabinetes ATX, eles são gabinetes geralmente normais, ele tem um tamanho desse que você vê no seu trabalho, um tamanho normal, mas o micro ATX você pode comprar um gabinete menor. Mas também você pode comprar um gabinete ATX também, não tem problema, eles são compatíveis. O que não poderia é você comprar uma placa-mãe que fosse compatível com gabinete ATX, né, e depois você comprar um gabinete micro ATX, aí não iria caber. Vejam a foto aqui da placa-mãe, ela é bem pequena, né? Ela possui poucos slots de expansão, né? Por isso que ela é micro ATX. Descendo mais um pouco aqui, a gente vê que ele é compatível com um processador com socket 1150. Então esse 1150 é da linha Intel, né? E aqui ele especifica quais são os processadores que são compatíveis. Mas na hora de comprar o processador, que você tem que mais ver isso aqui, qual é o socket dele. Na parte de vídeo aqui, ele suporta, olha, VGA, HDMI, DVI, e aqui tem
a resolução máxima que suporta cada um. Então ele tem uma boa, ele tem bastante conectores, né, de saída de vídeo. Aqui na parte da memória, ele fala que suporta 4 memórias, ele possui 4 slots, é uma boa capacidade, e memória DIMM. Então quando a gente vai comprar memória, a gente pode, existem outras, mas as principais são a SIM e a DIMM. A SIM vem de single e a DIMM de dual. A single, se a gente for pegar uma memória RAM, ela possui só ela possui preenchido apenas um lado da sua memória, onde que vai estar a memória instalada. A DIMM, ela possui os dois lados, então ela possui maior capacidade de memória, né? E vejam aqui que possui uma capacidade máxima de 32 GB, ou seja, se ela possui 4 slots e no máximo ela pode armazenar 32 GB, você pode comprar 4 slots de 8 GB, né, de memória DIMM, o que? DDR3. Então a DDR3 seria o tipo de velocidade que essa memória ela trabalha. Então existe a DDR1, DDR2, DDR3, hoje até existe a DDR4, e cada um possui uma velocidade maior de trabalho, e subindo esse número, menor latência, né, que é o tempo de espera, e ela possui também menor consumo de energia. E aqui também está a frequência, a velocidade aqui que a sua memória RAM ela vai estar trabalhando. É muito importante que você compre as memórias com a mesma velocidade. Se você for comprar 1066, compre todas 1066. Não adianta você comprar uma 1066 e comprar 3600, porque o seu processador, a sua placa-mãe, ela vai sempre trabalhar com a menor frequência. De slot de expansão aqui, ela possui uma PCI Express 3.0, uma PCI Express 2.0, outra também 2.0, uma PCI. Então ela possui 4 slots de expansão, sendo que ela suporta aqui, ó, tecnologia Crossfire da AMD, né, e SLI da NVIDIA, que é que você pode colocar 2 placas de vídeo e você pode trabalhar com elas em paralelo, aí aumentando mais ainda o poder gráfico da sua máquina. Em armazenamento, ela possui 2 portas SATA 3 GB, de 3 GB, né, 3 gigabits. Essas duas portas de 3 gigabits é um SATA 2, e 4 portas SATA de 6 gigabits por segundo, né? Ele bota até a corzinha aqui que seria amarelo, né? Esse 6 gigabits seria um SATA 3. Então na hora de você comprar um HD, você sabe que você pode comprar um SATA 2 ou um SATA 3. Se você tiver recurso e quer maior velocidade no seu HD, você trabalhe com uma SATA 3 aqui para poder você utilizar melhor o seu recurso do seu HD. E o HD também, quando você vai comprar, existe as velocidades. Se você for comprar um HD normal, você pode comprar um HD de 7.200 RPM, rotação por minuto, de 10.000, 15.000, e isso também vai aumentando o custo do seu HD. Aqui ele possui uma placa de rede gigabit, trabalhando a 10/100/1000, possui portas USB. Então, assim, em relação à placa-mãe, você tem que ler todas essas informações, porque é a partir daqui que a gente vai. Agora a gente já sabe o que a gente tem que comprar. Partindo da placa-mãe, que a gente agora sabe que tem que comprar um gabinete micro ATX, então está aqui a foto dos gabinetes, dos possíveis gabinetes que a gente poderia estar comprando. Então são gabinetes menores
do que os convencionais, que são os ATX. E selecionar a memória RAM. Eu entrei em um site aqui, então tá aqui, ó, a memória de 2 GB, né? A velocidade dela DDR3 e ela é DIMM, né? Ela tem aqui dos dois lados os slots aqui de memória. Então bateu com a especificação da minha placa-mãe, então eu poderia estar comprando essa memória aqui. Nós já vimos aqui sobre o selecionamento aí, selecionando o gabinete e o sistema de ventilação. A gente viu a importância do gabinete, né, do espaço que ele tem que ter livre para poder estar circulando o ar, e o sistema de ventilação, como um bom cooler, um bom dissipador, né? O cooler, você pode estar comprando cooler que faz mais barulho, outro com menos barulho. Isso aí você tudo tem que verificar na hora da sua compra aí, e observar a potência dos coolers, porque isso é importante. Você tem que colocar isso também na sua conta na hora de você comprar a sua fonte de energia, porque às vezes as pessoas esquecem, mas o cooler também consome energia e pode forçar sua fonte de energia aí para ela não ter um bom funcionamento. Na hora da gente selecionar os adaptadores, a gente tem que verificar a compatibilidade com a placa-mãe. Então a gente viu lá que por exemplo, a memória de vídeo, né, o slot de vídeo lá era uma PCI Express de 16x, uma 3.0. Aí eu compro uma placa de vídeo AGP, não vai funcionar. Verificar se o gabinete possui espaço suficiente, né? Isso já até aconteceu comigo. Eu comprei uma placa de vídeo para o meu computador e ela era muito grande e não cabia no meu gabinete. Eu tive que comprar outro gabinete. Então é importante você também ver as dimensões dos seus adaptadores aí na hora de você realizar a compra. Selecionando a fonte de energia, eu coloquei que ela tem que ser a última a ser pesquisada, né? E você pode utilizar alguns sites aí para poder te auxiliar. Por exemplo, aqui eu entrei aqui nesse altervision.com/power supply calculator. Aqui você pode colocar qual é a descrição dos componentes do seu PC que você deseja adquirir, ou do seu PC que você tem, e aí ele vai fazer um cálculo dizendo qual que é a potência que você tem que comprar da sua fonte. Vou mostrar aqui rapidamente. Vou botar aqui um desktop. A CPU eu posso escolher entre AMD e Intel. O socket era o 1151 e eu ia comprar um processador, um Core i7 de 3.4 GHz. Aqui eu posso botar aqui qual que é a utilização do meu CPU, né? Então eu estou botando aqui que eu vou utilizar ele a 90%, né? Não vai ser constante, mas a fonte ela tem que você tem que botar o máximo ali para ela poder suportar. A memória seria um slot de 2 GB DDR3. Olha aqui 2 GB DDR3. Que trabalhar com DIMM, né? A gente não chegou a ver, mas vamos botar uma placa de vídeo, uma GeForce GTX 980. Se eu quisesse fazer aquele SLI que a gente comentou, vamos botar aqui, né? A gente está colocando duas placas aqui em paralelo. Então aqui, ó, mais uma placa GTX 980, tem que ser a mesma, e com o SLI. Na parte de armazenamento eu vou estar colocando um HD SATA de 7200 RPM, mas eu poderia estar colocando aqui um IDE. Acho que aquela placa-mãe nem suporta o IDE, que são os HDs PATA, né, paralelo. Eles são mais lentos.
Eu poderia colocar um SSD tranquilo, mas o SSD ele não tem um armazenamento muito bom, então eu vou colocar um SATA aqui de 7200 RPM, drive ótico. Eu vou colocar aqui um DVD-ROM, que ele pode fazer gravação também. Na parte de slot de expansão, veja que ele é bem completinho, então eu posso colocar aqui, ó, um RAID para fazer um controle, mas eu só estou colocando um HD, não vou mexer com isso agora. Eu posso colocar uma placa de wireless, né? Posso colocar uma placa de TV, então vou botar aqui uma placa de wireless. Então outros dispositivos que vão estar conectados nele, né? Vai ter USB 3.0, mouse normal, né? Aqui a parte dos coolers, né? Então, qual tipo de cooler que você vai comprar? Olha, você vê aqui que ele está trabalhando aqui com espessura do cooler, né? Você vai trabalhar com cooler líquido, né? Interessante, para estar trabalhando com duas placas de vídeo, era interessante você colocar uma placa, um cooler, né, líquido. Então tá colocando um cooler aqui, vou colocar dois coolers desse aqui, né? E qual que é a utilização do computador por dia? Vamos botar 8 horas. Vamos calcular. Bom, tá aqui, ó. Ele disse que você vai estar utilizando mais ou menos 520 watts, né? Se você for se você for comprar um PS, que é um no break, né? Que ele tenha 1000 watts e ele recomenda aqui em watts aqui 570, desculpa, aqui 1000 volts, né? E aqui é 570 watts de utilização aqui da sua fonte. Então vejam que ele te dá um bom cálculo aqui para no final você comprar a sua fonte. Aqui ele faz a propaganda dele aqui que não vem o caso. Em fonte de energia aqui a gente também tem alguns cálculos aqui, né, que são, né, a placa-mãe ela consome em torno de 35 watts, um CPU 77, vejo que a memória é pouco, 3 watts, né, uma placa de vídeo consome bastante, 70, isso é tudo você utilizando de forma normal ali, baixo, o computador você não está utilizando ele com alto poder de gráfico, um poder de utilização, sabe? Seria essa tabela aqui que você estaria utilizando. Veja quanto que você, por exemplo, estivesse jogando um jogo pesado, né, um aplicativo gráfico pesado, quanto que você estaria consumindo. E para terminar aqui, a gente vai ver aqui como selecionar um HD, que a gente viu que pode ser considerado em termos de velocidade, né, de espaço de armazenamento, tipo de interface e de comunicação. E aqui tem um comparativo entre PATA e SATA. Vejam que a interface PATA, né, no máximo, né, ela pode atingir 133 megas por segundo, né, e a SATA 1.0 já atinge 1 GB e meio por segundo, a 2.0 3 GB, a SATA 3.0 6 GB por segundo. Então são velocidades muito altas que você pode atingir com um SATA 3.0. E você pode utilizar também outras tecnologias como SSD, que vai gerar um impacto maior ainda na velocidade e no consumo de energia, né?
na seleção de drive óptico você pode escolher um Blu-ray, você pode escolher um DVD-ROM, um CD-ROM, e você sempre tem que comprar o drive que seja compatível com a mídia que você vai querer utilizar. Os mesmos fatores do HD que você tem que considerar em termos de velocidade, o tipo de interface e qual mídia que você vai utilizar. Em armazenamento externo, você tem que considerar fatores, né, como a portabilidade, né, se o HD externo ele vai ser muito grande ou pequeno, a velocidade. Geralmente a velocidade ela é levada em consideração com a portabilidade. Um HD mais veloz ele não é tão portátil. E o espaço e interface de comunicação. É sempre bom verificar se o computador vai possuir porta suficiente para você estar conectando esse armazenamento externo. E alguns HDs externos eles não vão necessitar de energia externa, como pendrive, alguns HDs que possuem menores velocidades, mas eles possuem um bom espaço de armazenamento, então você não vai necessitar de conectar numa fonte de energia. Alguns dispositivos de entrada e saída, que eu julgo importante, é a entrada serial, que a maioria dos computadores novos não possui mais essa entrada serial. Você pode comprar um adaptador para isso, mas é interessante você ter isso para poder se conectar a um roteador, a um modem. Geralmente as primeiras configurações quando você faz num equipamento desse, você tem que se conectar, utilizar a entrada serial. E sempre avaliar os tipos de USB, que tem a 1.0, a 2.0 e a 3.0, porque você tem que saber qual a velocidade que você vai estar utilizando. Alguns computadores especiais que tem o Thick and Fine Client, né, eles têm baixo processamento e gasto de energia, e geralmente eles são conectados a um servidor. Às vezes você compra um computador, né, que você vê que ele não tem, geralmente ele é praticamente só um monitor, mas ele está conectado a um servidor que vai estar gerando mais processamento e memória para ele. Então todo o processamento é feito no servidor, nele a conectividade e a visualização que você vai ter na tela. É utilizado muito isso em grandes empresas. Inclusive a gente fez um estudo de implantação de computadores desse e foi verificado que para atender a necessidade de gerar economia tinha que ser em torno de 250 computadores no mínimo na organização. As extrações de trabalho de CAD, né, geralmente é utilizado para você desenhar e projetar desenhos técnicos, né, fazer edição de vídeo, fazer edição de imagens. Então ele vai necessitar de muita memória RAM, um disco de alta velocidade e um alto poder de processamento. E as estações de edição de áudio e vídeo vai necessitar de um disco com poder de armazenamento, né, com alto poder de armazenamento, uma boa placa de áudio e um vídeo especializado. Só voltando aqui na estação de trabalho CAD, eu acho que eu falei que trabalha com edição de áudio e vídeo. Ele na verdade ele trabalha para projetar desenhos técnicos. Então é na parte de você estar projetando um avião, projetando um prédio que necessita de muito trabalho gráfico. Você utiliza essa estação de trabalho CAD. As estações de virtualização são computadores virtuais que vão estar utilizando muita CPU, memória e disco. Você tem
um servidor com 20, 30, 40 máquinas virtuais que você pode estar utilizando para diversos fins. E você também tem que estar utilizando placas de rede com muita velocidade, geralmente mais de uma placa de rede, porque o acesso é muito intenso para nessas estações de virtualização. Tem os games PCs aí que geralmente os usuários rodam jogos mais modernos, então necessita de muito processamento, RAM, né? Disco rápido, dispositivo de entrada e saída com alta performance, como teclado, mouse, câmera HD para estar filmando, e uma placa de vídeo de última geração, né? Às vezes nenhuma, 2 ou 3 placas de vídeo. É um computador que você monta com os mais modernos componentes e com certeza o valor sai muito alto. E por fim tem os home theaters PCs que são capazes de reproduzir, tem que ser capaz de reproduzir diversos formatos de mídia. E em alguns casos você coloca até uma placa de recepção de TV digital, que ele já ele faz até esse trabalho de estar passando a imagem da televisão. Eu agradeço, e aí a gente termina nosso primeiro capítulo.